Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Notícia urgente sobre Gabigol. Gabigol consegue o efeito suspensivo e já pode voltar a jogar bola pelo Flamengo nessa terça-feira em diante, né? Então é isso mesmo. Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e já pode voltar a jogar bola, treinar e voltar a jogar bola pelo Flamengo. Ótima notícia! E será que o Gabigol, nesse retorno dele, ele vai receber mais chance do Tite do que antes? Então deixa a tua opinião aí, vambora para mais um vídeo aí e é nóis aí, galera, vambora! Enquete na tela. Tite tem que dar mais chances a Gabigol nesse retorno. Por que a pergunta? Porque ele está liberado, Nando, não quer dizer nada, até porque ele não vinha sendo utilizado com frequência pelo Tite antes do problema com o doping. Então, agora eu pergunto ao senhor Flávio Amêndola, que tá com uma blusinha chamada Mamãe Sou Forte. Assim chamamos em São Gonçalo. Não, é elastano. Eu acho que vai acabar acontecendo naturalmente. Porque a gente tem O senhor sabe visto... que a pergunta não foi essa. Ah, cara, é porque... Você sabe que ele quer saber a sua opinião. Não, a minha opinião é que vai acontecer. Se ele tem que dar... Peraí, João Lito, só um minutinho, eu posso responder aqui? Ou você vai ficar me interpelando aqui? Você me diz, porque se não for, eu já saio aqui, eu já vou direto pro banheiro ali, entendeu? Vai fazer igual o Sormani. Se o Tem senhor que tivesse dar. que decidir, Tem essa é que a dar, pergunta. tem que dar mais chance, sim. Tem que dar mais Já chance. colocaria sim. no banco amanhã contra o Amazonas? Absolutamente. Mesmo você tá treinando coletivo, Sim, tático? já botaria para... Não botaria para jogar, mas botaria para ser relacionado, para voltar a ter contato direto com os caras. Com o próprio Tite, que esteve acompanhando ele lá também nesse período que ele não pôde treinar no CT. Então tem que dar sim mais chances, mas eu acho que também a gente tem que... Não pode só olhar para o Tite. A gente tem que olhar para o Gabriel. O Gabriel tem que querer. E eu acho que depois desse susto, acredito que ele possa voltar, não vou dizer assim aquele de 2019, porque ninguém é igual, mas que ele possa voltar a ter sucesso com a camisa. Aliás, o vídeo que o Gabi postou anunciando isso já tá com 100 mil comentários. É. E quando eu fui ver o vídeo, eu me emocionei porque o João Guilherme teve aqui esse fenômeno da narração e da comunicação. E dentre, é tipo uma comunidade que ele vai correndo, para muitos a Rua Ceará, que dá no Maracanã, né? Que ele vai correndo e chega no Maracanã. Então a galera, Rua Ceará, que o Amêndola conhece bem, também conhece Ela dá em outros lugares também, né? A Rua Ceará. Ah, dá. Olha aqui. Dá muita coisa na rua. Não é, João, que o João Guilherme fala? Olha a virada, Gabriel. É isso? Olha a virada, Gabriel! Pronto, É isso, acabou. aí tem a faixa assim, numa das casinhas, né, da animação. E o João, mais do que merecido essa homenagem, porque o João Guilherme é um fenômeno, assim como o Gabigol. Fernandão, vai ficar de rodeios igual o Flávio Amêndola ou vai direto ao ponto? Muito boa tarde. Esqueceu de pagar a última prestação da calça? Porque a canela está toda de fora. Tá faltando uma... Eu gostei do seu estilo, Fernandão. Aprovado. Boa tarde, galera maravilhosa que nos acompanha. Getúlio Vargas, tudo bem? Tudo bem, obrigado Tirou, pela dica. tirou o seu colete Obrigado salva-vidas. pela dica. E você é muito esperto. Você já... Eu brinquei antes, aí você já brincou no ar, porque sabia que eu ia dar no seu meio, né? De nada. Você ia fazer o quê, Fernandão? Dar no meio dele. Lá ele. Ai. Tite tem que dar mais chance a Gabigol nesse retorno? Sim, mas não só no retorno. Poderia ter dado mais antes. Também concordo. E o Gabriel... portanto, eu não acho que vai mudar muita coisa com relação às oportunidades do Gabriel com relação a jogar ou não. A prioridade é o Pedro, nos olhos do Tite, e vamos ver o que ele vai fazer. Mas o Flamengo foi muito bem quando ele disse: depende do quanto o Gabriel vai querer. Importante. Para mim, isso é o mais importante de qualquer decisão que possa vir do Tite. Porque é muito fácil terceirizar a decisão só pro Tite, mas Perfeito. qual a dificuldade que o Gabriel está causando para ele? Cara, o Vidal, no Band News na área, ele foi lá fazer um negócio, a gente botou ele sentado lá. Por mim, botava amanhã. Tem que botar de titular amanhã. O Vidal tá nessa aí agora. Mas ele tem um ponto interessante, cara. Qual? Porque sem o Gabigol, o Pedro não tem sombra. É. Aí E ele mais falou fácil isso pra você- mim lá no jogo, no estádio, ele falou, cara, ele se sente muito confortável. Agora, com a volta, tudo bem que tem o Carlinhos, mas a agora opinião com a volta do pública Gabigol... que eu digo, os 50 milhões de flamenguistas, tá todo mundo muito feliz com a Absolutamente. E o Flavinho foi também muito feliz agora, mas eu acredito que não é pressão, mas o incômodo que possa vir para o Pedro com relação ao retorno do Gabriel é muito mais de fora do que de dentro. Perfeito. E isso vem da opinião pública. Eu acho que isso causa muito mais barulho na cabeça do atleta do que se viesse de dentro.
Muito bem, Fernandão e Flávio Amêndola. Então a Tati Tavares, nossa pequena gigante, preparou pra gente um material pra você. Você e Fernandão, pergunta tática agora. A gente falou de Pedro, mas lembre-se que com o homem que vai trazer o Hexa pra gente, Dorival Diola, ele jogou numa outra função. Pro João Liston, por exemplo, ele pode fazer do Luiz Araújo tranquilamente, que não tá com muito prestígio nesse momento com o torcedor. Pra vocês, ele pode fazer a do Luiz Araújo e jogar com o Pedro, o BH ou o Cebolinha na esquerda? Não, pra mim não. E Chupa ali, então. Não, eu discordo dele, mas assim, porque a impressão que eu tive dos momentos em que o Gabigol teve que jogar aberto pelo lado, foram momentos em que as coisas não funcionaram. Nem para ele, tampouco para o Flamengo. Porque quando você joga aberto pelo lado, você tem uma obrigação de fazer a fase defensiva também. Não dá para você ficar só lá na frente. Claro que você pode encontrar alguma forma de mexer nisso, mas um time com Gabigol, Pedro, aí bota o Cebolinha, que é o titular, e o Arrascaeta, geralmente é o Arrascaeta que faz essa dupla com o Pedro lá, esses dois homens primeiros da frente fazendo essa pressão. E o Gabigol, seguindo essa lógica, ele estaria aberto pelo lado direito, fechando o espaço aqui do lateral e do ponta pelo lado esquerdo do adversário. Então eu não utilizaria dessa forma. Agora, eu talvez pensasse em jogar com 2 atacantes. Só que para você jogar com 2 atacantes, você vai ter que abrir mão do 4-3-3, que é algo que o Tite, eu não sei se ele está disposto a fazer. Ele até cita na entrevista coletiva dar um passo atrás para as coisas voltarem a acontecer, mas eu acho que esse passo atrás vai ser tirar um ponta, que provavelmente, no meu ponto de vista, vai ser o Luiz Araújo, e colocar o Gerson. Eu acho que a gente pode ter uma mudança já para esse jogo contra o Manaus. Rapidinho, falando sobre a notícia do Gabigol, o peso que tem o Gabigol, logo depois do jogo contra o Botafogo, no Twitter, ou X, como você quiser, eu fiz uma postagem lá. E eu escrevi o seguinte: o Gabigol faz muita falta ao Flamengo. E eu não falo só dentro de campo. Eu falo especialmente fora dele, para a atmosfera. Se o Gabigol tivesse relacionado, não estou dizendo que o resultado seria outro, não. Mas eu tenho certeza que a torcida estaria muito mais inflamada. Então, depois que a gente teve essa notícia hoje de manhã da liberação dele, eu acho que o Tite precisa relacionar o Gabigol para o jogo de amanhã contra o Amazonas. Bigode, eu não estou falando de pessoal, não, até porque eu não tenho nem elementos para falar de vida pessoal, de relacionamento deles, porque eu nunca convivi com os dois. Mas, futebolisticamente falando, parece que no que o Tite pensa de futebol para o Flamengo, o Gabi não está muito inserido. Os últimos jogos mostraram isso. O Gabi ficou, acho que 4 ou 5 jogos no banco central. Eu não me lembro dessa sequência do Gabi no banco. Então, Fernandão, vai haver meio que um... Não sei se eu posso falar a palavra conflito. Olha que homem lindo, já tá ali. Só o terno dele compra um Sandero 2024 com ar-condicionado. Daqui a pouco ele tá entrando aqui. Eu vou botar meu colete de Faria Lima. 100%. GV, o Tite é um cara muito experiente. Vem pro Flamengo para fazer um trabalho que ele acredita que possa ser vencedor, que ele acredita. Que fique bem claro isso para todo mundo. E eu acredito que ele só vai fazer o que o Flavinho disse, ou o que a gente gostaria que fosse, dentro do que for necessário e importante, dentro das convicções dele, para o Flamengo voltar a vencer e vir a ser campeão. Porque o Tite não quer vencer o próximo jogo. Ele quer ser campeão ao final do ano, seja da Libertadores, seja da Copa do Brasil, seja do Campeonato Brasileiro. E para ele jogar com o Gabriel e o Pedro juntos, não vamos esquecer que quando isso aconteceu com o Dorival, o Flamengo jogava com um tripé no meio-campo. Não era com 2 homens abertos, não era com 2 linhas de 4, não era no 4-3-3, era com um tripé. Com o primeiro homem era Pulgar? Era Thiago Maia, João Gomes. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. O tio Gerson? E Everton Ribeiro. Não. Ele estava fora, eu acho. Porque era um losango, né? Isso aí, um tripé com a Arrascaeta na ponta desse tripé, o Gabriel e Pedro na frente, com o Gabriel com mobilidade para se movimentar pelos lados. Dentro do que o Tite acredita por futebol, isso é muito difícil acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil. Abrir o Gabriel numa linha de 4, marcando o lateral, você vai tirar o que o Gabriel tem de melhor. É a mobilidade no ataque, é a possibilidade de atacar os espaços e confundir a defesa adversária, coisa que o Flamengo precisa muito nos jogos que vem acontecendo. As defesas vêm estando muito
bem preparadas, bem posicionadas, fazendo muito bem o balanço de um lado para o outro. E o Gabriel, um jogador que ataca os espaços, que muda de direção, que abre espaços para Arrascaeta, para Bruno Henrique, Cebolinha, quem quer que seja, se movimentarem na frente da defesa, faz o jogo ficar diferente, mais dinâmico. Essa é a grande diferença que o Gabriel pode causar na equipe do Flamengo. Mas botar o Gabriel para marcar do lado direito, eu acho que é um tiro no pé. Tanto no do Gabriel, quanto no do próprio Flamengo. Mas ofensivamente não ganha, porque o pessoal fala, o Luiz Araújo ajuda muito na marcação, mas a gente precisa lá pra frente, né? GV, A gente não, o Flamengo, vou falar pressa. Para com esse negócio GV, aí. vamos fazer Fala pressa. uma breve reflexão. Ih, No primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, o jogador mais perigoso do Flamengo foi o Luiz Araújo. foi mesmo, foi mesmo. Jogou bem, só que foi meio fominha também. Teve uma que o BH, até que o BH nem ia abrir o braço, mas abriu o braço pra ele. Isso aí a gente nem cogita, porque tá na frente da área aí, o cara quer finalizar. E falar em ser fominha, o Pedro tem sido fominha pra caramba por várias vezes E aí. sempre foi. E não escuto ninguém falando também. É interessante a gente tocar nesse assunto, mas centroavante tem que ser fominha. Mas o Gabriel não pode marcar, ele vai perder força, ele vai gastar energia tendo que vir atrás de lateral. Ele não tem condições para fazer isso, físicas, e a gente vai perder o que ele tem de melhor, essa força para atacar os espaços e finalizar, coisa que ele faz muitas vezes no jogo, às vezes faz gols, às vezes não, mas muitas das vezes ele cria o próprio espaço dele. Isso é interessante a gente falar, porque ele dá a opção do meia fazer os passes. E isso o Flamengo precisa muito, por quê? O Flamengo tem sido uma equipe muito previsível, GV, quando chega no último terço, levando para os lados, cruzando bolas na área para o Pedro. Vendo. Então, o Gabriel, ele dá um pouco mais de mobilidade, seja de centroavante, seja jogando junto com o Pedro, aí o Tite que resolve o problema dele, ele ganha bem para isso. Muito bem. Sabe quem ganha muito bem também? Você se conhece. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Gabigol consegue sim um efeito suspensivo aí e já está liberado para poder voltar a jogar pelo Flamengo, né? Então, com a entrada do Flamengo aí, né? Para tentar um efeito suspensivo no início do mês aí de abril, agora no último dia de abril, ele conseguiu um efeito suspensivo de forma unânime e pode voltar a treinar dentro do Flamengo e ser relacionado para os jogos, né? Então, até o momento, o Gabigol está liberado. Vale lembrar que é um efeito suspensivo, ele ainda vai ser jogado. Não tem data ainda para o jogamento, mas o efeito suspensivo consegue o jogador voltar a ser relacionado, jogar, e tudo indica que possivelmente ele já treinou nessa terça-feira, né? Hoje ou amanhã. Então, o Gabigol voltando ao Flamengo aí, né? Então, a decisão foi acatada. O pedido de efeito suspensivo foi acatado por unanimidade no tribunal, em decisão tomada por 2 juízes ingleses e um suíço, né? Gabigol pode voltar a treinar com o grupo no Ninho do Urubu já a partir dessa terça-feira. E tem condições de jogo porque ele está treinando em casa. Ele não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0 no Carioca, na fase de grupo do Carioca, né? No dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou 2 gols em 8 partidas. Então, é excelente notícia aí, né? Vai fazer uma sombra ao Pedro aí, que não vem jogando bem. Não vem marcando muito gols, né, nesses últimos jogos aí. Nos últimos 5 jogos eu vou contar, porque se a gente for pegar os números dele em 2024 é absurdo. Mas eu vou citar só os últimos 5 jogos, entendeu? Eu acho que muita gente também questiona isso, que o Gabigol voltando pode ser uma sombra para o Pedro, né? E o Carlinhos, mesmo sendo contratado, não faz sombra para o Pedro nem daqui nem na China, né? Mas quero saber a tua opinião. Você já escalaria o Gabigol para ser titular, ou ainda manteria a calma e deixaria o Pedro como titular, né? É isso aí, tamo junto, deixe seu like aí, vambora aí, galera.